Olá, Marujo! Seja muito bem-vindo à terceira parte do módulo 2 do curso de Inteligência Emocional. E nesse vídeo você vai aprender a reconhecer o seu potencial criativo. Vamos começar? Primeira coisa, criatividade não é dom. Tem muita gente que utiliza dessa desculpa para não fazer as coisas, mas isso é uma mentira. Criatividade não é dom. É mais uma das habilidades que todos nós somos capazes de aprender. E baseado nisso, eu quero que você entenda que a criatividade é uma ferramenta natural para a resolução de problemas. E para nós, empreendedores, isso é mais que fundamental. Então, exercer a criatividade pode nos salvar em momentos difíceis. Mas, para você ter essa habilidade, é preciso algumas coisas. Primeiro, querer fazer. Geralmente as pessoas que usam a desculpa que não são criativos, elas nem querem tentar. É importante você tirar esse bloqueio de que se você fizer não vai ficar bom, se você fizer não vai ficar o suficiente e tentar fazer. Colocar a mão na massa é a única forma de fazer você melhorar, aprimorar suas técnicas. Então seja lá o que for, é importante você querer fazer. Se você quer fazer algo novo, você vai precisar colocar a mão na massa. Sem medo, sem usar a desculpa que não tá bom, sem usar a desculpa que você não é criativo. É preciso querer fazer e desconstruir essa ideia de que criatividade é só para quem tem dom. A segunda questão é não procrastinar. Muitas vezes as pessoas sabem que precisam tomar uma decisão, que precisam ter uma ideia, e aí elas começam a entrar num mar de procrastinação. Depois eu faço, amanhã eu faço, agora não. E quando vê, o tempo já acabou, o tempo já passou. E aí ela acaba delegando aquela tarefa e mais uma vez não exerceu criatividade. Não fez por onde. Então, se você quer ser criativo, é preciso parar de uma vez por todas com a procrastinação. A terceira coisa é super importante, que é a questão do tempo. Eu sei que hoje em dia, tempo é algo muito precioso. Tem dias que eu falo que eu gostaria que meu dia tivesse 48 horas para poder dar conta de todas as coisas que eu preciso fazer. Só que eu sei que é minha tarefa gerir o meu tempo da forma que eu posso. Ou seja, administrar o tempo de forma que eu tenha o meu trabalho feito e os meus momentos de descanso e lazer, que são as coisas super importantes para mim. Se você está atolado em atividades e não consegue dar conta dessas atividades, é óbvio que você não vai ter tempo para poder exercer criatividade também. Para você ser criativo, você precisa do tempo de criação. Então é importante que você determine um horário do seu dia, um horário do seu tempo na sua agenda, para que você entre no estado de reflexão, que é o início da criatividade. A última coisa é a mente zen. É muito importante para uma pessoa exercer criatividade que ela tenha momentos de descanso. E eu não estou falando somente de uma noite bem dormida. Durante o dia de trabalho é preciso ter aqueles momentos de descanso também. Então, se você trabalha em casa, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica horas e horas trabalhando, mergulhado em determinados projetos, e não tira um tempo para poder descansar. Muitas vezes a gente tem ideias em lugares inusitados, por exemplo, tomando banho, na hora do almoço. Por quê? Porque é o momento que a sua mente está relaxada e aí ela começa a brotar, borbulhar ideias. Para você ter esse processo de ideias borbulhando na sua mente com mais frequência, então tire um tempinho para descansar. Para fazer nada, zero coisa, zero tarefa. Você vai ver que isso vai ajudar bastante no seu processo criativo. Como a gente não consegue controlar a nossa mente, que às vezes antes de dormir ela ainda está trabalhando, às vezes é nesse momento que vem uma ideia. Só que aí você já está deitado, já está com sono, está ali tentando dormir, não anota a ideia, vai dormir e no outro dia não consegue lembrar. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu faço para não perder essas ideias que vêm nos momentos mais inusitados. Bom, bloco de notas no celular. Acho que isso todo mundo tem, é fácil, o celular está sempre perto da gente, então veio uma ideia, vai lá e escreve rapidinho. Outra coisa também bem fácil e simples é
fazer um grupo no WhatsApp só com você, e aí você joga ali todas as suas ideias também. Mas o que eu mais gosto é o Creativinator. O Creativinator é um caderno onde eu guardo na bolsa. É um caderno pequeno que fica comigo em todos os lugares que eu vou. E o Creativinator surgiu de uma ideia de uma amiga. Ela uma vez comprou um caderno bem pequenininho e aí eu questionei ela por que ela tinha esse caderninho e ela falou que era para poder anotar as ideias que surgiam do nada. E aí eu coloquei o nome de Creativinator e hoje em dia eu também sempre tenho um Creativinator, que é onde eu coloco minhas anotações no dia a dia, às vezes no trabalho, surge uma ideia, vai lá e anota. Então, são 3 formas aí para você anotar. E no celular também você tem a possibilidade de baixar um aplicativo que grava a sua voz e transcreve. E isso é bem legal, porque às vezes você não tem apenas uma ideia, você tem toda a concepção da ideia já vindo na sua cabeça, vindo na sua mente. E aí você transcrever isso mais rapidamente é super importante, é fundamental, é questão de otimizar tempo. Esse aplicativo também é bem legal. E agora eu vou te ensinar um script de criatividade para poder facilitar o seu processo. Separa uma folha de caderno, um bloco de anotações e vá para um ambiente calmo e tranquilo e começa a responder as seguintes perguntas. Primeira, qual é o problema que eu quero resolver? Você quer usar sua criatividade para resolver um problema? Então anota bem aí qual é o problema que você quer resolver. Depois responda: quem é o meu público-alvo? Ou seja, as pessoas para quem eu vou resolver esse problema. A terceira pergunta, você vai responder o que o seu público pensa sobre esse problema. E na quarta, o que o seu público espera ter? Pode ser de resolução, de serviço, de algum produto. Em seguida, você vai responder o que os seus concorrentes pensam e fazem a respeito desse problema. E aí você dá uma parada. Essa pergunta você não pode responder em base de achismo. Você vai precisar sentar e pesquisar de fato o que os seus concorrentes estão pensando e fazendo sobre esse problema. E aí pode ser concorrente direto, ou seja, a pessoa que ela vende exatamente a mesma coisa que você, ou seus concorrentes indiretos, que vende aquilo que você vende e outras coisas mais. Eu dou sempre o exemplo do supermercado e o açougue. Os dois vendem carne, mas o açougue ele é concorrente indireto do mercado. Nesse caso, você vai pesquisar tanto os seus concorrentes diretos quanto os indiretos. E não é para pesquisar pensando em copiar e colar a ideia do amiguinho ou do inimiguinho. Você vai pesquisar, vai anotar o que ele está fazendo, porque isso pode ser importante para você. Tanto para você perceber aquilo que você não quer fazer, aquilo que você olhou e viu, nossa, não acredito que ele está vendendo isso, não acredito que ele está fazendo dessa forma. Tanto para você ter ideias, olha, ele está fazendo isso, eu posso fazer muito, muito mais. Então não é para copiar. A última pergunta é sobre os seus valores pessoais. O que isso tem a ver com toda essa coisa de criatividade? Os nossos valores, eles precisam estar embutidos em tudo que a gente faz. Por exemplo, o meu valor principal é a ética, então eu jamais vou colocar um produto para ser vendido, um serviço para ser vendido, sem levar isso em consideração. Eu jamais vou resolver um problema da minha vida pessoal sem levar isso em consideração também. E você, quais são os valores que você quer levar para a resolução desse problema aí que você tem? Respondeu as perguntas calmamente, agora você vai para a segunda parte desse roteiro. Você vai anotar um monte de ideias. Pode ser as ideias mais malucas que vierem na sua cabeça. Sai anotando tudo sem julgar a sua própria mente. Então, anota todas as ideias que surgirem, sem julgamentos. Depois que você fez uma lista de ideias, você vai passar para o segundo quadrante, que é fazer uma avaliação. Que avaliação é essa? Uma avaliação de viabilidade, por exemplo. A ideia X, ela realmente é uma ideia boa ou não? Qual seria o prazo para poder eu implementar essa ideia? Que tipos de recursos eu vou precisar? Será que eu vou precisar de um investimento ou não? Será que eu vou precisar de uma equipe ou não? Você vai colocando todos os dilemas ali, avaliando cuidadosamente ideia por ideia. E aí,
Depois que você avaliar tudo, você vai, obviamente, descartar aquelas que são inviáveis. As ideias que você considerou como viável vai para o terceiro quadrante. E é nele que você vai fazer críticas. Se você não gosta que as pessoas façam críticas do seu negócio, esse é o momento de você mesmo se criticar. É um momento excelente. Então você vai lá pegar as ideias viáveis que você considerou e vai fazer o seguinte questionamento: o que pode dar errado nessa ideia aqui? E vai anotar todas as possibilidades. Quem pode atrapalhar o meu processo? O que pode atrapalhar o meu processo? O que pode atrapalhar nessa ideia? O que pode fazer com que essa ideia seja detonada? O que pode fazer com que essa ideia seja destruída por completo? E aí, depois que você fizer essas críticas, você vai salvar também as melhores ideias daí. E a intenção é que sobre pouquíssimas ideias. Não vai querer salvar todas as ideias também, tá? Salva no máximo 3. E se você já conseguiu ter uma clareza mental do que fazer, ótimo. Se você selecionou a ideia mestre perfeitona, ok. Se você ainda não solucionou, eu vou te dar uma sugestão. Analisa as 3 ideias que ficaram e vê se elas podem se juntar de alguma forma. Se você pode consolidar essas ideias em um combo e ver se é viável para você. Eu tenho certeza que esse exercício vai fazer com que você tenha mais clareza na sua tomada de decisão e mais criatividade também dentro dos seus processos. Essa aula termina por aqui, mas o módulo 2 ainda não terminou. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre a inteligência emocional para com o outro. Vamos aprender a dizer não, uma coisa que é super importante. E eu espero você a bordo. Até lá!